Fala você, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar por que você querer ser bom em absolutamente tudo na sua vida é a fórmula perfeita para o fracasso. É muito comum que quando a gente começa a assistir alguns vídeos aqui na internet, e quando a gente começa a buscar um estilo de vida menor, a gente compra uma narrativa de que a gente precisa ser bom em tudo, de que a gente precisa dar certo em várias áreas da vida, e de que a gente precisa ser excelente em todas as áreas e pronto, acabou. Assim como aquele influenciador que prega aquilo. Assim como aquele creator fitness que tem aquela rotina perfeita, aquela rotina dos sonhos, aquela rotina que todo mundo quer. Que ele acorda 4 da manhã, que ele faz o devocional dele, que ele vai treinar, depois chega em casa, toma um café da manhã, faz outro treino, lê mais um pouco, trabalha, vai pra piscina, fica de boa, grava uns stories, grava um vídeo, e é isso o dia do cara. E a gente que trabalha todos os dias aqui fica até puto quando vê uma rotina dessa, só que a rotina que eles batalharam para alcançar. Só que não necessariamente eles chegaram nessa rotina tendo a rotina perfeita. Eles chegaram tendo que desequilibrar alguns pontos da vida e fazendo um balanceamento de prioridades. Porque quando a gente fala em construir a rotina dos sonhos e quando a gente fala em construir um negócio de verdade, para chegar nessa rotina dos sonhos que esses influenciadores chegaram com muito mérito, a gente precisa entender de que o equilíbrio ele não vai valer de tanta coisa assim. Porque o que importa de verdade é você balancear as prioridades da sua vida. Eu já vou explicar um pouco mais quais são esses conceitos aqui, beleza? Então, quando a gente quer construir algo grandioso, a gente não consegue ter um equilíbrio em todas as áreas da vida de uma forma perfeita. A gente não consegue necessariamente ser bom na saúde, cumprir uma dieta boa, ter uma rotina regular de exercícios e ao mesmo tempo dormir 8 horas de sono. E ao mesmo tempo ter tempo para a leitura, ter tempo para os estudos e ao mesmo tempo ter tempo para o trabalho. E ao mesmo tempo ainda ter tempo para suas relações interpessoais, para o seu relacionamento, para os seus filhos, para os seus pais, para sua esposa, para sua namorada. Enfim, tem muitas áreas da vida que a gente precisa equilibrar. Só que equilibrar os pratos na vida é uma falácia, na minha opinião, é uma mentira. Isso não existe necessariamente. E se isso existe para pessoas que antes não tiveram que equilibrar os pratos. Pelo contrário, tiveram áreas da vida muito desbalanceadas. Eu até vi um corte do Thiago Nigro recentemente, de que ele falou que para você ser rico, você precisa ser desequilibrado, de que para ser rico e para alcançar 1 milhão, por exemplo, você precisa ter um desequilíbrio na vida. Você não vai conseguir ser perfeito em todas as áreas. E é por isso que é a fórmula perfeita para o fracasso, você querer ser bom em tudo. Porque se você quer ser bom em tudo, você não vai dedicar focos específicos e momentos específicos de vida para áreas específicas. E assim você vai dispersar sua atenção em várias áreas e vai acabar sendo mediano em várias delas. E se você é essa pessoa que é diferente de tudo isso aqui que eu estou falando, meus parabéns, você é realmente diferenciado, porque é realmente muito difícil você alcançar essa rotina dos sonhos e você realmente chegar em um ponto que você é bom em todas as áreas. É igual que eu falei, essas pessoas que pregam essa rotina perfeita hoje em dia, que treinam com certa tranquilidade, que têm uma vida silenciosa, antes, muitas vezes, eles precisaram ter uma vida bem barulhenta e uma vida bem desequilibrada. E quando a gente fala de elencar prioridades na nossa vida, a gente precisa entender exatamente em quais áreas a gente quer dar foco. Então, por exemplo, uma pessoa que tem entre seus 20 e 30 anos, a minha recomendação, e é exatamente isso que eu estou fazendo, é construir um certo colchão financeiro, uma certa base sólida, para quando chegar no futuro, você viver uma vida minimamente digna. É exatamente isso que eu estou em busca, e se você tem entre 20 e 30 anos, é exatamente isso que eu recomendo para você também, que você construa um patrimônio sólido. Eu não estou falando de milhões de reais, estou falando de ganhar minimamente bem, e você vai colocar o seu alvo de ganhos por mês, mas ganhar minimamente bem para você viver uma vida decente, viver uma vida digna, e não ficar dependendo de governos, e não ficar dependendo de ajudas ou de terceiros. E se isso acontece, não tem problema também. Só que, na minha opinião, viver uma vida digna passa muito por você ter um patrimônio bem estabelecido e ganhar relativamente bem. E se ganhar relativamente bem, vai de acordo com cada pessoa. Você vai definir o que é ganhar bem para você. Eu já defini o que é ganhar bem para mim, eu estou em busca disso. Agora, se uma pessoa tem entre seus 30 e 40 anos, na minha opinião, ela deveria focar em outras áreas da vida. Claro que a pessoa não vai se desligar 100% das áreas da vida só porque ela atingiu uma certa idade, ou só porque ela está com um foco diferente. Apenas a prioridade dela vai ser outra, e não necessariamente ter uma prioridade em um foco específico. Então, se ela tem esses seus 30 e 40 anos, eu focaria mais em construir uma família, na parte mais pessoal das coisas, fazer mais sentido. Até porque se ela fez o feijão com arroz e deu certo na vida entre os 20 e os 30 anos, ela está com um colchão financeiro para desequilibrar essa área mais de carreira e colocar na balança o que mais importa naquele momento, que é a construção de uma família, a construção de um legado, educar os filhos, ter mais tempo para a esposa. E como eu falei, não é que você, tendo alguma idade em específico, que você vai despriorizar certas coisas.
Vai de acordo com as suas prioridades e o que mais faz sentido para você. Só que ao mesmo tempo a gente precisa entender que a vida passa por certos momentos que não tem como mais voltar atrás. Então entre os seus 20 e 30 anos, você vai estar com muito mais energia. Você tem muito mais disposição para fazer as coisas e um pouco mais de tempo do que se você tiver 35 anos, com 2 filhos, uma esposa, uma casa para cuidar, um emprego e ainda querer construir algo em paralelo. E realmente é para aplaudir de pé quem consegue fazer isso. Então, em alguns momentos da vida, você vai precisar balancear algumas áreas da sua vida e vai precisar saber no que colocar foco. Eu vou dar exemplo do que eu estou fazendo e de mim, da minha própria vida. Hoje, como eu tenho 22 anos, eu estou nessa fase exatamente de construir um patrimônio sólido para viver uma vida digna daqui a alguns anos. Eu estou focando muito na minha área profissional, muito mesmo. Eu estou dedicando várias horas do meu dia, praticamente todas as horas do meu dia, as horas que eu tenho livre, para poder construir minha própria marca pessoal, para poder construir uma influência e para poder construir uma carreira sólida aqui na internet. E é isso que eu estou fazendo e é isso que eu recomendo que você faça também. Eu passo ali 12 horas, 14 horas, 16 horas entre CLT e meu projeto paralelo, porque todos os trabalhos eles são no meio digital, então acaba que uma coisa ali retroalimenta a outra. Então eu estou dedicando a isso, eu estou dedicando muitas horas do meu dia a construir uma vida digna e a construir uma certa realidade, que é uma realidade perfeita para mim, que me permite viver uma vida digna, que me permite ganhar bem para ter uma certa liberdade. Quando eu falo liberdade, não é ganhar milhões, como eu falei para vocês. Eu nem tenho 1 milhão por mês como meta de faturamento. Se isso vier algum dia, ótimo, vou agradecer muito a Deus e vai ser fruto do meu trabalho também. Só que tem uma meta X. E essa meta X que eu tenho de dinheiro por mês, ela vai me permitir viver essa vida digna. E é claro, eu estou dedicando muitas horas do meu dia para isso. E automaticamente, eu dedicando muitas horas do meu dia para isso, eu reduzo a quantidade de horas que eu dedico a outras áreas da vida. Então eu gostaria muito de dar mais tempo para minha namorada, por exemplo. Eu gostaria muito de passar mais horas com ela. Só que infelizmente nesse momento de vida atual eu não consigo. Tá tudo bem, porque a gente entende isso, e a gente entende que é momentâneo, que é passageiro. Automaticamente também eu dedico menos horas à minha questão de saúde. Claro que isso é muito importante para mim, e claro que eu treino todos os dias, que eu como minimamente bem, só que eu gostaria de dedicar mais tempo para essa área de saúde. Eu gostaria de ser uma pessoa mais saudável, de me alimentar melhor, de fazer treinos com mais qualidade. Só que infelizmente hoje eu não consigo fazer isso, porque meu foco é exatamente esse, exatamente em crescer profissionalmente. Para quando eu chegar em alguma idade, ou para quando eu chegar em algum patrimônio por mês, em alguma renda mensal que seja confortável para mim, aí sim eu desequilibro um pouco a parte profissional e vou equilibrando um pouco mais a parte de saúde. E não é um equilíbrio e desequilíbrio, não é ter tudo estabilizado, até porque estabilidade nem existe. É você fazer um balanceamento do que é mais importante para você naquele momento em específico da sua vida. E é claro, eu estou dormindo muito pouco. Estou dormindo entre 5 e 6 horas de sono todas as noites. Eu gostaria muito de dormir pelo menos 7 horas e meia por noite. 7 horas e meia de sono. Porque é isso que me deixa minimamente bem. Só que eu não estou conseguindo. Eu estou pegando essa 1 hora e meia que eu estou dedicando a outras coisas para abdicar do sono. Eu gostaria muito de dormir mais. Só que nesse momento de vida, eu entendo que apesar de eu ter consequências por não dormir tão bem, eu sei que eu vou colher muitos frutos no longo prazo que vão me permitir com que eu compre essas 7 horas de sono que eu quero ter por noite e até mesmo, quem sabe, muito mais. Eu gostaria muito de ler mais. Eu gostaria de ler no mínimo 2 horas por dia. Só que infelizmente hoje eu consigo ler muito menos do que isso. Muito menos do que eu gostaria. E claro que eu estudo por outros meios e faço leituras também. Só que eu queria dedicar muito mais a estudos e a leitura. Infelizmente hoje eu não consigo. Porque eu estou colocando em prática justamente o que vai me levar para o próximo nível. E é claro, eu coloquei uma visão do que eu quero lá na frente na minha vida. Então, se eu estou fazendo isso hoje, é porque eu tenho clareza do que eu quero para o meu futuro. Tenho clareza da rotina que eu quero chegar, das metas que eu quero bater, da vida que eu quero viver exatamente. E não querer ser bom em tudo exatamente. Porque imagina, se eu quisesse ser bom em tudo, se eu quisesse ter um excelente shape, se eu quisesse comer muito bem, se eu quisesse ter uma vida pessoal muito de conexões, se eu quisesse dedicar mais tempo a relações interpessoais, então a passar mais momentos com minha namorada, passar mais momentos com amigos, passar mais momentos com minha família, eu realmente teria que me dedicar bastante a isso também, porque essa é uma área muito importante da vida. Se eu quisesse me dedicar também muito bem ao trabalho e a querer ter uma vida perfeita no trabalho, na carreira, e ainda construir algo em paralelo, eu realmente teria uma certa dificuldade em equilibrar todos esses pratos. Exatamente por isso que eu não acredito no equilíbrio. Porque o equilíbrio é estar tudo na mesma página, é estar tudo no mesmo movimento, digamos assim. É estar tudo em perfeito equilíbrio, em perfeito estado de equilíbrio. Tem até aquele meme do Thanos, do Vingadores, eu acho que é o filme, que ele coloca um negócio assim no dedo, as joias do infinito, aí ele fala assim, perfeitamente equilibrado, como tudo deve ser. E o equilíbrio, ele é uma linha reta.
Ele não é uma linha que cresce e uma linha que diminui. São coisas que estão no mesmo plano, em mesmo movimento. Só que se você quiser colocar tudo em mesmo movimento na vida, se você quiser que tudo esteja no mesmo plano, que tudo esteja equilibrado e que tudo esteja estabilizado, eu sinto lhe dizer que você provavelmente não vai alcançar exatamente os resultados que você deseja. E claro, você consegue um resultado X, você consegue crescer até certo ponto, só que se você quiser romper esse ponto e crescer ainda mais, crescer exponencialmente, eu não sei se isso vai acontecer necessariamente. Pode ser que aconteça, e beleza, você pode ser uma exceção à regra, só que eu acho muito pouco provável. E é nisso que eu acredito. Acredito que você tem que ter um balanceamento das áreas da sua vida e um balanceamento de prioridades. Como eu falei, se você quiser ser bom em tudo, se você quiser ter uma rotina perfeita para todas as áreas, quiser treinar várias horas por dia, quiser ter uma carreira de sucesso, quiser estudar bastante, se você quiser dedicar muito tempo a relações interpessoais, acaba que não vai sobrar tempo para você viver e para você ter foco no que realmente importa, sabe? E aqui eu não estou pregando que você deve ir em busca do R$ 1.000.000. Eu não estou pregando que você precisa ser aquela pessoa que dá muito certo em alguma área da vida muito rápido e sucesso rápido na vida. Eu não estou fazendo isso, porque eu não acredito nisso. Eu não sou esse case e você não vai encontrar isso aqui no meu canal. Pelo contrário, você vai encontrar aqui muito trabalho duro para dar certo em todas as áreas da vida e construir a sua própria marca pessoal. Você ter muito dinheiro, você ter um dinheiro que te permita viver uma vida digna, você ter muito conhecimento, você ter uma saúde boa e você construir relações interpessoais boas também. É isso que eu estou em busca na minha vida. Eu já tive sucesso em algumas dessas áreas e estou em busca do sucesso nessas outras áreas para aí sim eu construir minha marca pessoal e eu poder ter uma vida de escolhas. Uma vida onde eu posso escolher trabalhar mais agora. Uma vida onde eu posso escolher ter uma rotina dos sonhos no futuro. Porque eu estou construindo tijolinho por tijolinho até chegar nesse objetivo específico. É isso que eu recomendo que você faça também. Você parar onde você está e você desenvolver clareza. Porque a clareza é uma das coisas mais importantes, não só no mercado digital, mas na vida como um todo. Eu vejo muitas pessoas que não têm clareza e isso acaba com a mentalidade das pessoas, acaba com a mente delas. Eu vejo muito isso no mercado digital. Porque aqui no mercado digital não é exatamente um caminho muito 100% claro, assim como a gente tem por outros meios mais tradicionais, digamos assim. Assim como, por exemplo, tem um concurso público, que é certo que você vai estudar, vai passar e vai receber um salário X. Assim como na faculdade, que você vai entrar na faculdade, vai ter aquela grade curricular, vai se formar, vai receber um diploma e tem um mercado da sua profissão para poder entrar. Aqui no mercado digital é um pouco diferente. No mercado digital, nem sempre você vai encontrar esse caminho claro. E às vezes, mesmo com esse caminho claro, vai faltar uma certa clareza de onde você tem que seguir e como que você deve fazer. Então, essa clareza é algo muito importante na sua vida. E às vezes, até mesmo seguindo pelos meios tradicionais, as pessoas não têm clareza. Estava conversando com um cara que tem uns 50 anos, que ele tem uns 22, 23 anos, ele tem meia idade só da área profissional dele, só de carreira. Ele tem 22, 23 anos só de carreira. Ele é muito bom no que ele faz. Eu conversando com ele, dava para perceber que ele sabia muito do assunto que ele falava e do assunto que ele tinha se desenvolvido ao longo da vida. Poxa, o cara tem 23 anos, o cara tem mais da minha idade só de carreira profissional. Então esse cara é bom, esse cara sabe minimamente de algo. Só que eu tava conversando com ele, porque ele queria entrar aqui no mercado digital. Aí ele falou assim: eu não sei do que eu falo, eu não sei se eu sou bom o suficiente, eu não sei se as pessoas vão parar para me ouvir. E eu fiquei pensando: poxa, o cara tem 50 anos, o cara tem 23 anos só de carreira e tá perdido. E tá tudo certo também, não tem problema o cara tá perdido, desde que ele busque por essa clareza, que era exatamente o que ele estava tentando fazer quando ele veio conversar comigo. Só que o cara tem muita idade, tem muito repertório, sabe muito, e tá completamente perdido. O cara não tem clareza de onde ele tá e do que ele quer seguir. E a maioria das pessoas é assim também. Quantas pessoas que você não vê que são formadas e não sabem exatamente o que seguir? Quantas pessoas você não vê que tem um potencial muito grande, que se desenvolveram em algumas áreas da vida, tem um potencial enorme para falar para as pessoas, para ser influente, para ter uma boa carreira, só que às vezes falta um pouquinho de clareza. E você pode ser essa pessoa também. Às vezes você não tem essa clareza. E é muito importante que você saiba exatamente onde você está hoje e onde você quer chegar. Porque com essa clareza você consegue saber exatamente qual o balanço que você vai dar para cada área da vida. E não vai querer ser perfeito em tudo. Porque se você quiser ser perfeito em tudo, você não vai dedicar tempo suficiente em alguma área para se desenvolver bastante nela e aí sim começar a desenvolver as outras, uma por uma. Ou pelo menos um pouquinho de cada vez, e uma área você vai escolher para se desenvolver muito. Que é isso que eu recomendo que você faça. Como eu falei no começo do vídeo, é isso que eu estou fazendo na minha área profissional, por exemplo. Eu separei a minha idade, eu falei, poxa, eu estou aqui entre meus 20 e meus 30 anos.
Eu preciso dedicar esse tempo, esses 10 anos, esses 15 anos, para construir algo relevante, para construir algo que minimamente me permita viver uma vida digna no futuro. Como eu falei, não é milhão de reais, mas passa muito por ganhar uma certa quantidade de dinheiro que me permita viver bem. Eu creio que é isso que você deve estar em busca também, caso você esteja vendo esse vídeo até aqui. Então eu parei, olhei o meu cenário de vida atual, olhei onde eu quero chegar, vi o que mais importa e tracei metas para várias áreas da vida. Então eu peguei um papel, peguei uma folha em branco do Google Docs, peguei um documento em branco e separei nas 3 áreas da vida: área profissional, área pessoal e área de realização, do que me faz sentir realizado. Eu dividi metas para cada uma dessas áreas, para esse ano de 2025 e para os próximos 5 a 10 anos. Eu coloquei marcos. Daqui 2 anos eu quero chegar nessa meta. Daqui 5 anos eu quero estar vivendo assim. E coloquei essas metas e vou muito em busca delas. E muito disso passou por eu ter clareza de onde eu estou hoje, então qual que é a minha realidade hoje e de onde eu quero chegar. E algo que me ajudou muito a definir isso foi ter essa clareza. Ter essa clareza do cenário atual. E às vezes você não tem essa clareza. Então busque tê-la. Porque quando você tiver essa clareza, você tomar ações para chegar nas suas metas vai se tornar muito mais simples. Então, se você quer ser um cara muito bom na saúde e não liga tanto assim para a parte profissional, mas quer desenvolver um shape bacana, quer ter uma saúde boa, quer se alimentar melhor, beleza? Você vai balancear para cima essa área da saúde. Aí você vai parar hoje e vai entender: eu quero atingir tal peso, eu quero atingir tal quantidade de massa muscular. E vai traçar ações para que você chegue nessa meta. Ações não só para os próximos 30 dias, mas para os próximos 6 meses, para o próximo ano e até mesmo para os próximos 5 anos. Eu recomendo que você faça isso para todas as áreas da sua vida, para essas 3 principalmente: a área financeira, a área profissional, a área pessoal e a área que você mais se sente realizado. E aí tudo isso aí engloba uma vida dos sonhos, uma vida perfeita, digamos assim, porque o perfeito é para cada pessoa, uma vida onde você vai ter construído a sua própria marca pessoal, onde você vai ser bom em pelo menos uma área e minimamente bom nas outras áreas que eu falei, na área de saúde, na área de conhecimento e na área financeira. E é onde você vai viver uma vida que você sempre sonhou. E não tenta ser bom em tudo, pelo amor de Deus. Busca ser bom em pelo menos uma coisa, que aí depois as outras coisas, as outras áreas da sua vida vão acompanhando nessa área onde você é muito bom. É isso que eu recomendo que você faça. É isso que eu estou fazendo. Espero que minha experiência esteja te ajudando de alguma forma. E caso você queira ver mais da minha experiência, e caso você queira acompanhar tudo isso, evoluir junto comigo, não esquece de se inscrever aqui no canal. Eu estou postando vídeos quase todos os dias para te ajudar, para me ajudar também. Estou construindo a minha própria marca pessoal em público, já atingi sucesso em algumas áreas da vida, em outras eu estou em busca, e é isso que eu recomendo que você faça também. Assiste esse próximo vídeo que está aparecendo aqui na tela, que eu sei que ele vai te ajudar muito também, e vai mudar completamente a sua vida. Um abraço e nos vemos no próximo